Graças a Deus. Abre a tua Bíblia então em Lucas, capítulo 18, versículo 1. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Presta atenção. Jesus contou uma parábola para os seus discípulos em orarmos sempre e nunca desfalecer. Então, o que Jesus quer dizer, antes de eu trazer o restante da palavra? Que nós não podemos desistir de forma alguma. Que nós temos que ficar firmes na nossa fé, constante na nossa fé, aumentando a nossa fé, tendo sempre comunhão com Deus. Porque orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre, porque virão muitos dias maus, muitos problemas virão, muitas dificuldades os servos de Deus têm. Mas por isso nunca desfalecer na fé. Sempre estar firme na fé. Sempre, como eu digo, orando em comunhão com Deus. Buscando a Deus de coração. Sempre colocando as suas orações. Nunca desistindo da presença de Deus. No dia que você estiver lá para desistir, no dia que você achar que está desanimado, que está com dificuldade, ora. Pede para o Espírito Santo te fortalecer. Vai contra a vontade da sua carne. Você não pode deixar a fé. Você não pode deixar a verdadeira fé. Vocês têm que estar na palavra, na presença do Senhor, firme e constante, apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias, apesar do sofrimento, apesar da tristeza, apesar da angústia, mas nunca deixar o Senhor Jesus. Porque assim foi com Davi. Davi, quando foi ungido a rei, ele não assumiu o reinado logo de cara. Pelo contrário, ele foi perseguido pelo rei Saul. Durante anos, durante 20 anos, ele foi perseguido por Saul, pelo rei a quem ele serviu, a quem ele amou, a quem ele foi fiel, para tentar matar. E um dia ele chega para o profeta Samuel e fala para o profeta que estava muito difícil, que estava muito, não estava sendo fácil, tal, aquela cara triste. Samuel disse: Deus não disse que seria fácil, mas Ele disse que estaria contigo em toda e qualquer circunstância. Então ele teria a vitória em toda e qualquer circunstância. Ele não morreria na mão do inimigo. O rei Davi não ia morrer na mão do inimigo, porque Deus prometeu, se ele fosse fiel com ele, se ele seguisse os mandamentos, se ele fosse firme, Deus não deixaria ele. E assim se cumpriu na vida de Davi. Então Jesus nunca disse para nós que seria fácil. Mas a Bíblia não diz que há mais dias maus do que dias bons. Nos dias bons faz um banquete, nos dias maus persevera. Não desiste, não desanime. Vença as fraquezas. Vença a tristeza. Vai contra tudo que quer tirar você da presença de Deus. Não se abala pelo problema. É fácil? Não, não é. Por isso que Jesus disse: orai sempre. Tende comunhão com Deus sempre, a todo momento. Andar em espírito e em verdade. Porque assim Deus vai confortar. Como diz aqui em Salmos 23. Não precisa abrir a Bíblia não. Aqui diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quer dizer, a palavra de Deus. O que é a vara e o cajado?
porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quer dizer, o pastor é aquele que comanda as ovelhas, é aquele que põe a ovelha, protege a ovelha, leva a ovelha para o pasto, leva a ovelha para beber água, traz a ovelha de volta no seu abrigo. O cajado é a palavra de Deus. Ele é o nosso pastor. É Ele que vai nos confortar. É a palavra de Deus que conforta o nosso coração e aumenta a nossa fé em seguir firme e não desistir. Então tenha isso sempre em mente. O versículo 2, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Então nós vemos o quê? Que aquela viúva, ela tinha um adversário que estava sendo injusto com ela. Ela tinha uma injustiça acontecendo na vida dela. O que ela ia fazer? Ela ia até aquele juiz, mas aquele juiz não queria fazer o que era certo. Por quê? Ele queria ganância. Aquele que pagasse para ele, ele julgasse a favor. Aquele que subornasse ele julgava a favor. Mas de tanto ela insistir de fazer justiça naquela área, ele disse: eu tenho que fazer essa justiça, mesmo que eu não temo nada, eu não ligo para Deus, não ligo para o que o homem fala, mesmo que eu não faça as coisas certas, porque senão essa mulher não vai parar de vir até a mim, ela não vai deixar de ficar vindo até a mim. Então, a perseverança de você determinar na tua vida aquilo que você deseja, faz o milagre acontecer na tua vida. Faz a justiça de Deus vir até você. Faz o impossível acontecer. Aquilo que parece que é impossível, se você perseverar, não desistir, ficar firme naquilo, diante de Deus, Deus vai abençoar. Porque a gente vê aqui que um juiz injusto acabou fazendo justiça. Então nós temos que perseverar que nem essa mulher, que nem essa viúva. Perseverar diante de nosso Deus, porque no 6 está escrito assim: e disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então presta atenção. Jesus está falando: olha o que o juiz fez. Ele fez justiça porque ela persevera. Imagina Deus, que é bom, que é justo, que é reto. Ele não fará justiça aos seus escolhidos, aqueles que realmente servem a Ele, que busquem a Ele, que é fiel a Ele. Como que Deus não fará justiça na vida de uma pessoa que está ali perseverando, buscando ao Senhor? Ele vai fazer. Jesus está dizendo: Deus fará justiça, ainda que tardio para com eles. Quer dizer, nós achamos tardio, mas ele está dizendo: diga-os que depressa lhes fará justiça. Ele está dizendo: Jesus vai fazer justiça depressa. Deus vai te honrar naquilo que você precisa e necessita. Tem que crer. Tem que orar e perseverar naquilo que você quer. Você não pode querer uma coisa hoje e amanhã você já não lembra mais. Então quer dizer que aquilo você não quer aquilo. Que nem a salvação. Você tem que desejar a salvação. Você tem que buscar pela salvação.
fazendo com que as tuas atitudes nessa terra, fazendo conforme a palavra de Deus e crendo que quando o arrebatamento acontecer, seremos salvos. Aos escolhidos, aqueles que buscam a Deus. Deus vai fazer justiça. Deus fará o milagre acontecer. Tem que perseverar, tem que crer, acreditar que o milagre vai acontecer. Você não pode desistir do teu sonho, você não pode desistir da palavra de Deus. Mas ele diz aqui no final do versículo 8, quando ele vier, quando Jesus vier, achará fé na terra? Quer dizer, quando você pediu algo, quando ele for te dar, será que você vai acreditar? Será que você está crendo que o milagre vai acontecer na tua vida? Naquilo que você precisa e necessita? Será que quando o arrebatamento acontecer, as pessoas vão estar fiéis a ponto de serem arrebatadas? Porque vai ser que nem nos dias de Noé. Se casavam, davam-se em casamento, faziam seus negócios, e ninguém acreditava que o dilúvio ia chegar. Porque nunca aconteceu. Mas quando choveu, e a porta da arca fechou, aí todo mundo se desesperou. Quando o arrebatamento acontecer, aí todo mundo vai se desesperar e vai lembrar de um povo que pregava e ninguém dava ouvido, que falava que o arrebatamento ia acontecer, mas as pessoas queriam fazer suas próprias vontades. Você tem que ter a fé de fazer a vontade de Deus, de estar em oração com Deus, se arrepender do mau caminho, se arrepender do pecado, seguir uma vida direita com Deus, para que quando o arrebatamento acontecer, você não venha ficar desesperado depois, mas venha estar feliz no céu, junto com Cristo. Mas isso não impede você de ter uma vida boa nessa terra. Isso não impede você de ter uma vida, basta você seguir firme, sendo fiel com Deus, fidelidade com Deus, honrando a Deus, crendo no Senhor, tendo comunhão e perseverando, que Deus vai ser contigo. Amém? Então, vamos perseverar para que o Senhor venha abençoar as nossas vidas em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Feche os teus olhos para a honra e glória do nome do Senhor. Fale com Deus agora, em nome de Jesus.